Olá, seja bem-vindo à Escola da Topografia. Meu nome é Pamela Carvalho Molina, sou graduanda do nono período de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica pelo IFSU de Minas Campos, em Confidentes, e junto do meu amigo Pedro Henrique Marques, também graduando da mesma instituição e curso, iremos ministrar essas aulas de georreferenciamento de imóveis rurais. Desde já, desejamos a você uma excelente aula e muito sucesso nas aplicações deste curso. Módulo 1. Georreferenciamento de imóveis rurais. Neste primeiro módulo, iremos tratar sobre o georreferenciamento de imóveis em si. Para isso, trazemos alguns conceitos de suma importância, como, por exemplo, o início de todo o georreferenciamento baseado na gestão fundiária aplicada por nossos antepassados. Além disso, trazemos tópicos de definições do georreferenciamento, como o que é, para que serve, qual o conceito de imóvel rural, o conceito de bem público, assim como as vantagens de estar realizando o georreferenciamento. Outro ponto de muita importância é a questão dos profissionais habilitados para estar realizando este serviço. E assim, trazemos por fim uma leve introdução aos passos para realizar o georreferenciamento de imóveis rurais. Gestão fundiária. Para começarmos a estudar e entender sobre o georreferenciamento, é importante termos em mente o termo gestão fundiária. A gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoas a serem geridas ou administradas. Em outras palavras, a gestão significa um norte para o gerenciamento, organização dos negócios, pessoas, recursos, com o objetivo de alcançar metas bem definidas. O fundiário tem como significado terreno, terras e agrário. Então, ao juntarmos os dois termos, gestão com fundiário, teremos uma organização legal dos nossos imóveis. Neste caso mais específico, tratamos de terras, com a maior transparência legal possível. Para isso é necessário, então, estar realizando o georreferenciamento de imóveis, de forma que sejam levantados todos os detalhes e que sejam bem descritos, como, por exemplo, as condições de acesso, questão de relevo, recursos hídricos, entre outros. Mas surge uma pergunta: por que tratarmos de gestão fundiária antes de definirmos todos os processos de georreferenciamento de imóveis rurais? Bom, e a resposta é simples. A partir da prática da gestão fundiária, utilizando as técnicas do georreferenciamento, a propriedade passa a ser conhecida no banco de dados de órgãos governamentais, como por exemplo o INCRA, e para validar esse serviço foi criado o SIGF, o Sistema de Gestão Fundiário, que é uma ferramenta eletrônica criada pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, elaborado para a gestão de informações fundiárias do meio rural brasileiro. É de suma importância e interesse do governo em manter a gestão fundiária atualizada, já que ela preza pela soberania nacional, pela questão da proteção das fronteiras, pela distribuição dos impostos, pela distribuição de investimentos, ou seja, a partir da gestão fundiária é possível saber qual o melhor local para investir dinheiro no Brasil, assim como onde estão localizados os minifúndios e os latifúndios, ou seja, ter essa noção geral da distribuição das terras. Ao estudarmos sobre o histórico da gestão fundiária, podemos notar que uma das preocupações mais antigas da humanidade é a questão da necessidade da administração do espaço, ou seja, a gestão do espaço, assim como tratamos do ordenamento e delimitação territorial. Estes são marcados geralmente pelo intenso fluxo de pessoas, mercadorias e informações. Esse intenso fluxo é justificado pelo surgimento das primeiras comunidades que se fixavam próximas às margens dos grandes rios para o cultivo agrícola, até o surgimento das grandes cidades, os conhecidos impérios. Com isto, passam a surgir também os registros de parcelamento do solo, de cobrança de impostos territoriais, estimativas da produção agrícola por área e registro de títulos de imóveis. Essas imagens são exemplos clássicos da pintura egípcia, datada por volta de 1400 anos de Cristo,
e elas registram os mais antigos vestígios da aplicação da agrimensura, já que demonstram os chamados puxadores de corda, os atuais agrimensores. Esses eram funcionários do Império e mediam o terreno de campo agrícola, que era uma atividade comum na época para a divisão e demarcação das terras de gleba do Império. No Antigo Egito, alguns agricultores eram privilegiados pelo fato de habitarem as margens do rio Nilo. Entretanto, eles tinham um problema. Quando ocorria a cheia desse rio, eles precisavam se mudar, sendo necessária então a remarcação dessas terras. Após o rio baixar, eles retornavam para suas antigas terras e novamente remarcavam esses terrenos. Esses trabalhadores eram considerados fundamentais, pois era através das medições que eles faziam que se determinava o valor a ser pago como imposto no Império. Para tratarmos da gestão fundiária no Brasil, é preciso resgatarmos alguns fatos históricos desde a descoberta do nosso território em 1500. Então, o domínio da terra no Brasil, antes da chegada dos europeus no século XVI, era unicamente marcada pela posse de determinados territórios pelos povos indígenas. Então, esse cenário foi se modificando até a propriedade se tornar como nos dias atuais, de controle e domínio majoritariamente privado. Então, no ano de 1530, nós destacamos a implantação do regime de capitanias hereditárias, que dividiu o território brasileiro em enormes faixas de terras, possibilitando então a concessão dessas sesmarias, ou seja, a doação desses territórios brasileiros. No ano de 1822, com o fim da doação dessas terras, intensificaram-se alguns movimentos de revolta, movimentos de posse. Em forma de proteção, defesa do território brasileiro, foi criada a lei no ano de 1850, conhecida como Lei de número 601, chamada Lei das Terras. Essa lei é considerada um marco histórico quando se refere à forma de aquisição de terra no Brasil. Então, ela vem para substituir justamente essa doação das terras por sua venda. Ou seja, a partir da Lei de número 601 de 1850, a aquisição das terras públicas devolutas passou a ser realizada somente pela compra da terra em asta pública. A Lei das Terras também dispôs sobre as posses em conflito, determinando medições e demarcações. Outro ponto importante no caráter político do processo de ocupação e demarcação das terras no Brasil foi a criação do Estatuto da Terra em 1964. Desde o período posterior da criação da Lei das Terras, lá no ano de 1850, e depois de seus regulamentos, a aquisição da propriedade privada da terra transmitiu-se somente de geração em geração. E somente após a Segunda Guerra Mundial e início da década de 1950, o assunto referente à reforma agrária tomou conta do cenário nacional, através do surgimento de vários movimentos de luta para a posse de terras. Essas lutas pelas terras passaram a ampliar a dimensão política, levando o governo brasileiro a editar a Lei de número 4.504, de 1964. O Estatuto da Terra, como a lei ficou conhecida, definia então que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, IBRA, que é o atual INCRA, seria o responsável pela elaboração do cadastro dos imóveis rurais. Porém, naquela época não era especificado quais procedimentos técnicos eram necessários para a caracterização espacial dos imóveis. Por isso, no ano de 1970, nós temos a criação do INCRA. O INCRA é uma autarquia federal da administração pública brasileira. Foi criado pelo decreto de número 1110 no dia 9 de julho do ano de 1970, com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e administrar as terras públicas da União. No ano de 1973, nós temos a criação da Lei de número 6.015. Essa lei ficou conhecida como Lei dos Registros Públicos e é considerada uma das mais importantes leis a serem lidas e seguidas, já que é a base para todo o nosso serviço, desde os de campo como os de escritório. No ano de 2001, foi criada a Lei de número 10.267. Essa lei ficou conhecida como a Lei do Georreferenciamento, por determinar que vértices definidores dos limites do imóvel rural fossem obrigatoriamente georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro. Essa lei foi criada pela necessidade de precisão das informações,
já que, num ponto de vista técnico, não havia nenhuma norma que estabelecesse critérios posicionais como métricos ou geodésicos a serem seguidos. Então, com isso, as informações apresentadas pelas entidades públicas apresentavam-se, na maioria dos casos, incompletas e totalmente imprecisas. No ano de 2002, nós temos a criação do Decreto de número 4.449, que regulamenta a Lei de número 10.267, além de tomar outras providências. O INCRA, visando orientar e normatizar o processo de demarcação, medição e georreferenciamento de imóveis rurais, desenvolveu a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais no ano de 2003. Esta primeira edição da NTGIR, ela traz alguns conceitos muito importantes. Ela vem trazer definições, por exemplo, o que é acurácia, o que é exatidão, qual a diferença entre eles, o que já nas demais normas fica subentendido a definição. No ano de 2010, nós temos então a atualização da NTGIR para a segunda edição. Essa segunda edição ela é excelente para os levantamentos de campo, porque é nela que serão encontrados todos os parâmetros exigidos pelo INCRA. No ano de 2013, nós temos a atualização da norma técnica. Então, nós temos a terceira edição. Essa edição ela é um pouco mais compacta, possui apenas 4 páginas, mas vale lembrar que ela possui um manual de limites e confrontações e um manual técnico de posicionamento. São imprescindíveis para o trabalho de georreferenciamento. Bom, além das normas técnicas e dos manuais que devem ser lidos e seguidos para executar o serviço de georreferenciamento, existem outros diversos materiais que merecem também uma parcela de atenção, como, por exemplo, o Manual da Gestão de Certificação, o Manual do CGF, a NBR número 13.133, que serve para execução de levantamento topográfico, entre vários outros materiais. Daremos uma pausa nessa primeira aula do módulo 1 e na próxima traremos as definições do georreferenciamento de imóveis rurais. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.